E aí, pessoal, tudo bom? Então, como parte do nosso trabalho aí da pós-graduação, né? Eu e o Emerson Milamini ficamos com a parte de construir, né, o teodolito e fazer um experimento aí conforme o professor, né, pediu. Então aqui nós temos para construir, existe vários tipos de teodolito, né? No caso aqui nós escolhemos um bem simples que pode ser trabalhado na escola e apenas você vai utilizar materiais baratos, né? Que você pode ter alguns em casa ou mesmo comprar, né? Então nós vamos utilizar para construir o teodolito um pedaço de barbante, né? No caso, um transferidor de 180, no caso, pode ser de 360, né? Mas, assim, o de 180 vai ficar mais tranquilo, até mesmo para montar o teodolito. No caso, a fita, né? Um tubinho de caneta, no caso, esse tubinho nós vamos usar de caneta, mas não impede você de usar aqueles canudos de milkshake, um tubo de antena ou outro material qualquer, né? E vamos também utilizar, no caso, a tesoura e, no caso, a borracha, que também pode ser substituído por algum metal pesado, outro objeto pesado na construção do teodolito. Gravando. Então, ok, pessoal, vamos lá então para a construção do teodolito, né? O primeiro passo que você tem que fazer é amarrar o barbante no tubo de caneta, né? No caso, o ideal é você deixar no centro aqui, o amarrado, mais no centro possível aqui do objeto, né? No caso, então vamos amarrar aqui o barbante no tubo de caneta e deixar o mais no centro possível, no meio aqui, no centro aqui, mais possível. Então, amarra bem, dá um nó bem dado, pelo fato de não ficar depois o barbante ficar, né, deslizando sobre o tubo de caneta. Depois que você amarrar então o barbante no tubo de caneta, é você agora fixar no transferidor. Lembrando que esse transferidor, tanto de 360 quanto de 180, ele tem uma linha aqui no centro, ó, que está em cima do zero. Então, o ideal é você deixar também, ó, e ele corta aqui, ó, exatamente no zero aqui. Então, quando você for fixar o tubo de caneta no transferidor, o ideal é deixar bem alinhado com o zero aqui. Então, nesse caso, nós vamos cortar então pedaço de fita. Eu vou cortar um pedacinho aqui, eu vou colocar aqui em cima também para deixar melhor fixado o barbante sobre o tubo, né? Vai evitar, né, às vezes afrouxa ali um pouco, aí fica para não ficar correndo ali. Então, agora a parte é você alinhar, né, exatamente em cima do zero ali, acompanhando o zero. E lembrando, deixar o barbante, no caso, a linha aqui do barbante, em cima do zero ali, fixando. Então você vai cortar uma fita para fixar. Lembrando sempre, na hora de for colocar, lembrar que deixar bem
bem alinhado ao zero mesmo. Aqui nós estamos usando fita, né? Mas se você quiser fazer uma coisa mais duradoura, você também pode estar utilizando Super Bond ou uma outra cola, né? Que deixa mais fixo permanentemente aqui o tubo. Então tá aqui a fixação. Claro que você pode estar colocando mais fita métrica aqui. O ideal é sempre você colocar de forma que fique bem fixo mesmo aqui o tubinho, para ele não ficar, né, se deslocando na hora da utilização. E nós vamos utilizar o peso aqui, que pode ser uma borracha, né, ou pode ser um outro objeto qualquer. Então vamos amarrar aqui o barbante na borracha. Com isso nós temos nosso teodolito, né? No caso, o peso na hora de você for medir o objeto, dependendo do ângulo que você estiver medindo, né? Ele vai estar movimentando e a linha vai dar o ângulo exato que você está utilizando para medir e calcular a altura da árvore ou do poste ou em outra situação qualquer. Estamos aqui na rua aqui. Nosso objetivo aqui é utilizar o teodolito para medir a altura do poste, né? Então tá aqui, ó, nós estamos a uma determinada distância, né, do poste, e nós vamos utilizar aqui o teodolito para medir a altura do poste, né? Então, com uma experiência aqui que nós vamos fazer. Então, vou centralizar aqui, mirar até o topo do poste, olhando pelo tubinho aqui, e a linha, né, vai escorrer dependendo da posição, da altura, da posição que tiver aqui, ela vai me dar o ângulo que eu estou visualizando ali o poste, né? Então vamos lá para a experiência então. Fazendo aqui a experiência, nós vamos com a mão aqui agora esquerda, você trava a linha aonde fixou aqui. No meu caso aqui, deu 50 graus. Conforme vocês podem estar observando aqui. Então, o ângulo que eu visualizei ali, o poste, foi sob um ângulo de 50 graus, olhando aqui, utilizando o teodolito caseiro.
Então vamos lá, pessoal, agora nós vamos calcular, né, medir aqui a distância que eu estava em relação ao poste aqui. Bora ver. Então a distância aqui, ó, que nós medimos é de 10 metros e 15 centímetros. Beleza? Conforme nós já fizemos as medidas lá, aqui nós só fiz um modelo matemático, então como é que vai ficar? Então, calculando a altura do poste ali que nós medimos. Então, conforme nós fizemos as medições lá, o ângulo, né, que eu visualizei a altura ali, 50 graus. E a distância do poste até onde eu estava ali foram 10,15 metros. Então, transformando agora em modelo matemático, eu tenho aqui, né, o ângulo que eu visualizei, 50 graus, e o que eu quero calcular é a altura do poste. Então, a distância do poste até onde eu estava, de 10,15 metros. Então, lembrando que quando eu vou calcular então a altura do poste, que é a altura H, eu tenho que observar a minha altura também tem que ser considerada, uma vez que eu visualizei sobre um ângulo de 50 graus e minha altura 1,76 m. Então, eu dividi em duas situações. A altura total, então, a altura do ângulo da onde eu visualizei, da minha altura até o topo do poste, chamei de H1. E a minha altura de H2, ou seja, o resultado final então vai ser a soma da minha altura com a altura da onde eu visualizei, né, sob o ângulo ali, a altura o topo ali do poste. Então, fazendo os cálculos matemáticos, eu vou aplicar então a tangente, porque uma vez que eu tenho o ângulo que está na minha frente ali, né, é o oposto, que é o H1, sobre o cateto adjacente. Então, considerando que eu tenho aqui pelo modelo matemático um triângulo retângulo, então eu posso aplicar aqui, né, conceito da tangente, que é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, como o ângulo é de 50 graus, tangente de 50 é igual a H1, que é a altura da onde eu estou visualizando o topo do poste até o topo aqui. Então, é H1 dividido, né, pelo cateto adjacente, que é a distância do poste até onde eu estava ali. Então, tangente de 50. A tangente de 50 graus, temos que é igual a esse valor aqui. Aqui eu estou considerando apenas duas casas decimais, então vou considerar como 1,19. Então, organizando aqui o cálculo, vai ficar 1,19 igual a H1 sobre 10,15. Fazendo a multiplicação dos meios pelos extremos, ou a multiplicação cruzada, como conhecemos, vai ficar então H1 igual 1,19 multiplicado por 10,15. Então, eu tenho que esse resultado aqui de 1,19 vezes 10,15, você vai obter o resultado aproximadamente 12,8. Lembrando aproximadamente porque eu estou usando somente duas casas decimais ali. Então, vamos lá. Então, o 12,8 é apenas a altura da onde eu visualizei o poste, da minha altura ali até o topo. No entanto, eu tenho que considerar também a minha altura, uma vez que a altura do poste é do topo até aqui o chão aqui, ó. Então, foi a altura que eu representei pela letra H. E agora, então, para calcular a altura do poste, então, basta eu fazer a soma da altura da onde eu visualizei mais a minha altura, que no caso 12,8 mais 1,76. Então, nós vamos obter um resultado aí de aproximadamente a altura do poste, 13,84 metros. Então, vamos lá agora, nós vamos utilizar o teodolito para calcular a altura dessa árvore aqui. Então, já medimos lá a distância do topo da árvore ali, da árvore até aqui onde eu estou, deu exatamente 20 metros e 60 centímetros. Então, vamos ver agora qual vai ser o ângulo que eu vou visualizar
topo dela. Então deu exatamente 65 centímetros, 55 centímetros. Então, 55 graus, desculpa, é o ângulo que eu visualizei ali o topo da árvore. Então vamos lá, agora o segundo cálculo aqui que está relacionado à altura da árvore. Então, vamos calcular então a altura da árvore. Usando a mesma ideia da altura do poste, então temos aqui um modelo matemático para representar a situação. Eu tenho que a minha altura é 1,76 m, né? Visualizei o topo da árvore ali sob um ângulo de 55 graus. Então tá aqui. A distância do poste, a distância da árvore até a minha distância ali, calculamos 20,60 metros. E eu representei por H, né, o valor que eu quero calcular ali, a altura da árvore. Mesmo processo que eu fiz para calcular a altura do poste, foi que eu representei aqui. Lembrando que eu estou visualizando sobre um ângulo de 55, porém, eu tenho que considerar a minha altura. Então, eu estou visualizando a partir desse ponto aqui, ó. E eu tenho que, lembrando que uma vez que a altura da árvore é do topo até o chão aqui onde se encontra. Então, representei por H1 e a altura do chão até onde eu estou segurando o teodolito, que é a minha altura, eu chamei de H2. Fazendo então os cálculos. Então, aplicando aqui o conceito de tangente, que cateto oposto, que no caso H1, sobre cateto adjacente, que é a distância da onde estou até ali a árvore. Fazendo os cálculos então, tangente de 55 vai ser igual a H1 sobre 20,60. Novamente, ó, tangente de 55. Calculando a tangente de 55, então vamos aí encontrar o valor 1,428148007. Como vou usar duas casas decimais, então arredondei. A terceira casa maior que 5, arredondei para 1,43. Então, substituindo aqui tangente 55 por 1,43 é igual a H1 sobre 20,60. Então, resolvendo aqui, multiplicando os extremos pelos os meios ou multiplicação cruzada, como conhecemos, então vai ficar H1 igual 1,43 vezes 20,60, nós vamos obter um resultado aproximado de 29,46 metros. Uma vez que não pode ser o resultado, conforme falei, esse 29,46, ele representa a altura da onde eu estou visualizando, tem uma visão poste ali onde eu estou segurando o teodolito até o topo dela. Porém, eu também tenho que considerar a minha altura aqui, uma vez que a minha altura representa a distância que eu estou, a altura que eu estou do chão ali, do pé da árvore ali, então que é 1,76. H, então, é igual a H1 mais H2. H1, 29,46, mais a minha altura. Então, somando aqui, você vai obter o resultado aproximadamente 31,22 metros. Então, representa a altura da árvore ali. Então, gente, agora dando sequência ao experimento aqui do teodolito, agora a gente está medindo o guindaste da marmoraria, certo? Para transportar essas pranchas aí de granito. Então a gente já fez a medição aqui da distância que está essa pedra até o poste, só que a gente está considerando que tem ainda mais 40 centímetros para dentro. Então aqui deu 20 metros e 40 centímetros até o guindaste. Então agora medindo aqui com o teodolito aqui para ver a angulação. Deu exatamente 62 centímetros, 62 graus, tá? Então aí, na sequência vamos fazer os cálculos aí para vocês.
Gente, então seguindo aqui com os cálculos, o que temos? Lá, quando a gente mediu o guindaste, aqui está a representação dele. Temos essas informações que coletamos lá. Então, temos a distância, que é o cateto adjacente, que é a distância que a gente tem da onde eu estava até o guindaste, que é de 20,4 metros. E o ângulo que encontramos, que foi de 32 graus. Lembrando que quando eu medi, eu estou a essa altura do chão, que minha altura é 1,69 metros. Então, trazendo isso aqui, ó, a gente vai calcular esse H1 primeiro. A altura é o H1 mais o H2. Como o H2 é a minha altura, já temos já. Nesse sentido, sabemos que quando estudamos as relações trigonométricas, o cateto oposto, que está aqui ao ângulo, sobre o cateto adjacente, que está aqui a distância, dá a tangente. Como o ângulo foi de 32 graus, se olharmos a tábua de ângulos, o ângulo de 32 graus dá aproximadamente 0,62. Então, nesse sentido, está aqui o H1 sobre, que no caso é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, substituindo 0,62 igual a H1 sobre 20,4. Multiplicando cruzado, eu tenho que o H1 possui essa informação, 12,64 metros. Mas apenas obtemos isso aqui. Agora, somando mais o H2, que é minha altura, somando mais 1,69, temos que a altura é 14,33 metros. Ficou meio apagado aí, mas é isso. Então, gente, dando sequência aqui aos experimentos com teodolito, agora vamos medir a altura aqui dessa parede aqui da casa do Robson. Então, medimos aqui até esse ponto exato da sombra, deu exatamente 9,5 metros. Então, agora medindo, eu vou encontrar a angulação. Que deu 65 graus. Então agora traremos os cálculos. Seguindo com os cálculos, agora em relação à parede da casa do Robson, obtivemos essas informações. Eu estava a cerca de 9,5 metros da parede dele, onde estava aquela sombra, e com o teodolito consegui esse ângulo de 35 graus. Seguindo o mesmo conceito da questão anterior, temos o cateto adjacente, cateto oposto. Tangente sobre cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então, substituindo aqui, olhando a tábua novamente, a tábua de graus, ele dá a informação de que o ângulo de 35 graus da tangente é aproximadamente 0,74. Substituindo as informações, fica o H1 sobre 9,5, 9,5, e multiplicando cruzado, tem 7,03, que é igual ao H1, que no caso seria 7,03 metros, que é essa altura aqui. Somando o H1 mais o H2 para dar a altura total, que H2 é minha altura, que é 1,69, temos que a altura total é 8,72 metros. Lembrando, gente, que é aproximadamente, tá? Uma vez que utilizei apenas duas casas, ok? Obrigado.